Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 172, cujo título é Oração e Cooperação. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus narradas por Mateus no capítulo 6, versículo 6, no Novo Testamento. Diz Jesus: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Bom, era comum antigamente, no tempo de Jesus, não é? Se orar na sinagoga, em voz alta, e muitas vezes mais para ostentar aos outros do que realmente procurar a ligação com Deus, através da prece. Então, Jesus recomenda que não se faça esse tipo de, vamos dizer, eu pensei em espetáculo, mas é um pouco demais, não é? De manifestação da fé de uma forma assim, não há necessidade que ela seja pública, não é? Na verdade, como é uma comunicação íntima, seria a mesma coisa que nós conversarmos com um filho, pai, mãe, marido, e colocarmos isto num carro de som para todo mundo ouvir, não é? Isso seria mais ou menos há 30 anos atrás. Hoje a gente colocaria simplesmente o áudio na internet. Quer dizer, não faria sentido algum. Da mesma forma, orar publicamente não faz sentido. Quando uma prece é em conjunto, é outra coisa, ok? Mas a nossa prece íntima ao Pai celestial, não há por que ela ser pública. Daí ele dizer que para quando quiserdes orar. Veja, Jesus é tão perfeito nas colocações, não é? Orar não é uma imposição. Orar não é um ritual. Orar tem que ser uma manifestação da nossa vontade. Então, quando quiserdes orar, não é quando tiverdes de orar, é quando quiserdes orar. Entrai para o vosso quarto, nada de espetáculos públicos de oração. Fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. Ninguém tem que saber. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, onde é esse secreto? Nos nossos pensamentos, porque é feita silenciosamente, mas estão as ondas mentais a chegar aonde tem que chegar. Com o nosso louvor, com o nosso pedido, com o nosso agradecimento, que são as partes que compõem uma prece, não é? E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, em secreto, vos recompensará, porque estará aí se estabelecendo uma verdadeira comunicação. Hoje em dia, nós podemos também fazer essa analogia de entrar no quarto, fechar a porta, não precisa ser o quarto físico nem uma porta física. Pode ser, por exemplo, podemos estar num ônibus, num coletivo, numa condução qualquer, e ali entrarmos no quarto, entrarmos no nosso coração, fecharmos a porta e estabelecermos uma ligação com o Pai. Por alguma situação que surja, e às vezes surgem situações mais delicadas no nosso dia a dia, até na rua, e precisamos fazer prece. Estamos pensando aqui num caso que aconteceu com Chico Xavier. Ele estava andando pela rua, nisto veio um homem embriagado na sua direção, e ele viu que o homem estava cercado de espíritos obsessores, mas era assim,
vários espíritos obsessores que estavam de olho no Chico, queriam usar o embriagado, que estava fora do controle das suas, vamos dizer assim, da sua própria vontade, devido ao álcool, e ali, utilizando aquele ser, praticamente aquela marionete, atacarem fisicamente Chico Xavier. E Chico percebeu isso tudo quando viu o empregado vindo. E aí Emmanuel surgiu ao seu lado e ele disse, Emmanuel, a situação está difícil. E Emmanuel disse, Chico, está ali uma situação perigosa para você. E o que vamos fazer? Está incluindo lá o Emmanuel. E o que Emmanuel falou para ele fazer? Ore, Chico, ore. E foi o que Chico fez. Estava dentro do quarto? Não. E quando Chico orou, um jato de luz saiu do seu peito. E o que acontece com a luz e as sombras? A luz repele as sombras. E foi exatamente o que aconteceu. Aqueles espíritos, diante daquela luz, porque não é a luz de uma lâmpada, é a luz espiritual. Diante daquela luz, fugiram. E imediatamente o homem embriagado caiu ao chão. Então, é apenas um exemplo para mostrar que não precisamos estar fechados no quarto. E não. Em secreto, em apenas uma oração mental, não precisa ser feita em voz alta. Se é uma oração entre eu e Deus, não há por que ninguém escutar. Agora, podemos estar orando por alguém à beira de um leito e fazermos a prece em favor deste alguém em voz alta, a fim de que este alguém também se sinta envolvido ali e possa até mesmo, estando lúcido, e mesmo às vezes não estando, mas em desdobramentos, estando ali ao lado, com vamos dizer assim, participar da prece, não é? Então, isso também é uma outra situação. Vejamos, então, oração e cooperação, o que Emmanuel vai comentar do versículo que vamos repetir. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Emmanuel diz, se a resposta que esperamos à oração parece tardia, poxa, estou orando sempre, nada de resposta, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças, ou seja, depositado todas as forças do Espírito à confiança da providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. Então, nós temos fé, mas quando vem a tempestade, ficamos em conflito, porque sabemos a importância da tempestade, mas não a desejamos e queremos que Deus a tire de nossas vidas. Mas Ele as deixa, porque na tempestade estamos usando os nossos recursos, que preparamos durante a calmaria para crescermos moralmente e espiritualmente. Precisamos ter entendimento disso e assim as tempestades podem não durar tanto para passar, não é? Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos por Deus. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva, ou seja, todos nós passamos por provações, não é? Não apenas nós, mas, no caso, não apenas eu, mas a humanidade inteira. As nossas dificuldades são as dificuldades do nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum.
Ou seja, todo mundo tem que fazer o seu esforço para a harmonia comum, que seja a harmonia física, ter que trabalhar, conseguir recursos para pagar as contas, seja a harmonia interrelacional de calarmos, não é? Muitas vezes abaixarmos as nossas farpas, porque se temos farpas para com os outros, com certeza os outros também têm farpas para conosco, e se todos nós ficarmos ali nos esfarpeando, o que vai acontecer? As relações vão ficar caóticas, não é? Lembrando aqui aqueles porquinhos espinhos, né, que tem os espinhozinhos. Quando eles estão com frio, eles se aproximam, se aconchegam e para se aquecerem. Mas para fazerem isso, eles têm que abaixar os seus espinhos, porque eles não estão atacando. Eles querem se proteger do frio. Daí eles precisam uns dos outros. E abaixam os espinhos e ficam ali todos pertinhos, como se espinhos não tivessem. Mas tem. Não é que não tenhamos espinhos, nós precisamos abaixá-los, porque é tal coisa. Se temos contra os outros, com certeza, se estamos neste mundo, também tem pessoas que têm contra nós. Eu não conheço ninguém, eu sou uma pessoa muito boa. Se não desta vida. Fui boa desde sempre, então realmente eu estou perdida neste mundo. Erraram aqui o meu local de nascimento. Deveria estar num mundo melhor. Aí pensamos, mas posso ser um missionário? Poder pode, mas são raros. Né? Então, não vamos esquecer que nós estamos muito mais para a regra do que para a exceção. Né? Estamos aqui, fazemos muito provavelmente parte da humanidade que está imperfeita, crescendo no mundo de provas e expiações. E não a exceção da humanidade que vem no mundo de provas e expiações, sendo já um espírito bom, no caso de Jesus, o puro, não é, que veio até nós, mas no caso de sermos um espírito bom que vem até aqui para cumprir uma missão. Isto é exceção. Então, o bom senso faz com que nos coloquemos na regra, não é? Voltemos a Emmanuel. Então, ele vai dizer: familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção, ou seja, as lutas do dia a dia pela sustentação da harmonia comum. Se para nós que nos asseveramos, nós que nos afirmamos alicerçados em conhecimento superior, nós que escolhemos o Evangelho, não é? Nos aproximarmos do Evangelho, conhecermos mais o Evangelho, a fim de praticá-lo sempre, cada vez mais na nossa vida, as mortificações do caminho, ou seja, os sofrimentos do caminho, assumem a feição de suplícios lentos, que não serão essas aflições do caminho, não é? Para aqueles de nossos entes queridos ainda inseguros da própria formação espiritual. Então, nós temos a visão que temos. E tantas vezes nos é difícil. Imagino aqueles que não têm esta visão. Compreendemos que na extinção de nossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo de proteção ao Senhor. É natural. Vou repetir a frase. Compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo. Então, nós pedimos o máximo e Ele nos pede o mínimo de concurso, ou seja, do nosso próprio esforço, na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Então, se nós estamos pedindo a Deus para nos ajudar de forma tão ampla, Deus pede que nós ajudemos, na forma mínima, a dor do nosso semelhante. Em quantos lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço? E às vezes é isso que o outro nos solicita. Ele não nos solicita
haveres e teres, ele nos solicita, às vezes, simplesmente isso: paciência e tolerância. E vejamos que Emmanuel nos diz que nós pedimos o máximo e o Senhor nos pede o mínimo dos nossos esforços: paciência, tolerância. Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade, em qualquer dificuldade, será sempre aquela atitude da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Isto vai nos deixar inseguros e, é claro, se nós que nos dizemos afeitos à fé, nos mostramos inseguros numa adversidade, aqueles que já estão inseguros por ainda não terem achado seu caminho, vão ver que então não adianta tanto, né? Porque eu estou aqui sem minha fé e estou em conflitos. Aquele lá está com a fé dele, está com os mesmos conflitos que eu, ou seja, a fé adianta para quê? A importância do exemplo que somos, não é? Ou que podemos ser. Bom, sempre somos, não é? Ou positivo ou não positivo. E ele conclui dizendo-nos assim: em supondo que a solução do alto demora a caminho, ou seja, pedimos e ela não vem assim que queremos, não é? Desculpa. Engasguei. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora da crise é o tempo de luta, também é a ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. É justo. Estamos pedindo amparo, é justo também que estendamos o nosso amparo. Pedimos o máximo, o Senhor nos pede o mínimo nesse sentido. Excelente esse comentário, não é, de Emmanuel? Como sempre, não é, mas é o de hoje. Oração e cooperação. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos para o trabalho, para o estudo, para a saúde. Tanta ajuda, Senhor, tanto amparo. Obrigada, Mestre. Mesmo quando nos falta um amparo, é aquilo que necessitamos naquele exato momento, seja para despertarmos, seja para refletirmos ou nos aplicarmos melhor nas situações diversas da nossa vida, Senhor. Abençoa-nos em nossos esforços, ajuda-nos na nossa vigilância e na lembrança da prece, Senhor. Abençoa o nosso anjo guardião e todos os nossos amados e afetos. Mas igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles, encarnados ou desencarnados, que neste momento, Senhor, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.